Bom, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Queria poder estar vendo a carinha de todos. Se quiserem ligar, fica à vontade. Não quero passar vergonha aqui sozinha, não, hein? Boa. Bom, que nem a Maia me falou, né? Eu me chamo Paloma Costa. Eu sou assessora no Instituto Socioambiental, que é uma organização que trabalha com direitos socioambientais, com projetos, fortalecendo nossos parceiros locais, né? A gente trabalha com povos indígenas, povos quilombolas, povos tradicionais. Bom, a gente trabalha, né, em quase todo o território nacional, assim, né? Tipo, em grande parte. Eu trabalho num programa que é nacional, que é o Programa de Políticas e Direitos Socioambientais. Então, eu trabalho aqui em Brasília, com o Judiciário, com o Legislativo, com o Congresso Nacional, com toda essa agenda maluca e socioambiental. Além disso, eu coordenei agora por 2 anos o grupo de trabalho de clima do Engajamundo, que o Engajamundo é uma organização de jovens, feita para jovens, e que a gente trabalha com alguns pilares, né? Que é formação, né? Trabalhar com educação, com formar a juventude, com estar se unindo, estar se fortalecendo para a gente poder atuar na pauta socioambiental. Advocacy, que aí envolve as ferramentas de comunicação e ferramentas de lobby. Né, tipo, o ativismo em si mesmo, né? Que é ir para a rua, tá pedindo, tá se juntando aos movimentos, à juventude, e enfim. E aí, né, sou parte de vários coletivos também, faço parte do escritório jurídico daqui da UNB, né, que é a Universidade de Brasília. Faço parte de um grupo de 30 jovens que a gente tem dado assessoria ao Gabinete da Juventude da ONU. Então, a gente tem dado um pouco de consultoria assim, de como fazer com que os processos sejam mais inclusivos, como trazer bastante essa juventude do Sul global como nós, que somos vozes que ainda devem ser escutadas e não são muito escutadas. E isso, assim, né? Tipo, sou ativista aí mesmo do clima, já tive um projeto que a gente saía de bicicleta para documentar os impactos das mudanças climáticas. Acho que é nessa linha, assim, um pouco faz de tudo e vamos nessa. Freelancer do clima. TV, Isso. assume aí. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir direitinho? Ótimo. Oi, Paloma, bem-vinda. Estou Oi. muito feliz com sua presença. Antes de a gente entrar um pouco na questão do meio ambiente em si, que é, acho que o principal que a gente vem sempre falar aqui, apesar de falar outras coisas também, você comentou que você participa do Engaja Mundo, né? Que é uma instituição que está crescendo cada vez mais. Eu conheci vocês há acho que 2 anos atrás, um programa da ONU, na verdade, assim, um negócio nada a ver, mas gostei muito. E eu queria saber, assim, como que você chegou até o Engaja Mundo, por onde que você, né, descobriu essa instituição e tal, o que que você faz dela de forma mais específica, e como que, na verdade, o Engajamundo trabalha a questão do meio ambiente? Porque, se eu não me engano, você falou que como se fosse um grupo específico de meio ambiente dentro do Engajamundo, é isso? Vou explicar. Bom, enfim, né? Nem terminei de explicar como é que o Engaja fala. Gente, eu sou toda atropelada, eu me esqueço mesmo enquanto eu tô falando. Então, vocês me ajudam. Eu trabalho com essas 3 frentes, né? Tipo, de formação, advocacy, ativismo, lobby, enfim. A gente trabalha também com 5 temáticas, que é o GT de Clima, que foi o que eu coordenei agora por esses 2 anos, aí inclusive semana passada. O GT de Gênero, o GT de Biodiversidade, o GT de ODS e o GT de Habitat. Entendendo o Habitat não só como nosso
ambiente cidade, mas como o nosso meio ambiente e ecossistema em geral. Só que o Engaja, né, a gente já está aqui em quase, tipo, acho que 21, 22 estados no Brasil, sabe? Já tem crescido bastante. A gente trabalha de forma horizontal. A gente tem um grupo que é o Comitê Facilitador, que fica baseado em São Paulo. E são pessoas que estão ali, tipo, facilitando com projetos, com ganho de fundos para que a gente possa executar nossos projetos. Aí a gente trabalha em cada estado que a gente tem, em cada cidade, a gente tem um núcleo local. Eu, por exemplo, eu sou do núcleo local de Brasília. Mas, enfim, né? Tem núcleos locais aí por tudo. E aí os grupos de trabalho é como a gente trabalha entre núcleos locais, né? Com essas temáticas específicas. Então, trazendo para o online uma forma da gente poder estar discutindo entre diferentes juventudes. Toda semana a gente tem uma reunião, a reunião do GT, que a gente combina ações, a gente analisa a pauta política, a pauta climática, a gente discute sobre o Acordo de Paris, sobre a Conferência da ONU. Como a gente faz isso regularmente toda semana, acaba que a gente tem muito espaço para estar construindo muita coisa, né? E grande parte das nossas ações, até do movimento do Fridays for Future, quando começou aqui no Brasil, começou justamente nessas nossas reuniões aí que eram regulares e de estar acompanhando a agenda global e bora, sabe? Pronto. Adoro que é bem... Juventude, um negócio bem vai e faz, né? A gente não tem mais essa de demorar. Paloma, eu queria te fazer uma pergunta, assim, já focando um pouco no nosso assunto, o tema principal, né, que a gente escolheu hoje, já pegando vários pontinhos, sobre direitos, né? A gente ouve bastante a questão de direitos. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma. Duas perguntas, né? Não dá pra fazer duas perguntas em uma, você entendeu? Enfim. E aí, a gente ouve bastante a galera falando de direitos pra cá, direitos pra lá. Por mais que eu sinta que a gente, como sociedade, não entendemos muito bem os nossos próprios direitos, tanto é que cara a tapa toda hora e é isso aí. Mas quando a gente pensa em direitos socioambientais, a gente pensa que é algo que não está muito próximo de nós, né? Que é algo que fica para além. Então, vamos começar assim, antes de tudo, perguntando o que são, né, esses direitos socioambientais, para que serve, de onde vieram, quem que eles protegem. E aí a minha pergunta é justamente porque, assim, você estuda Direito e Ciências Sociais na UNB, certo? E eu queria saber por que você entrou, né? Tipo, como é que você, tipo, um dia você está estudando Direito e outro dia você está, tipo, na ONU, na cúpula do clima, falando, então, gente, tá ruim negócio aqui. Massa. Bom, vamos começar aí primeiro sobre o que é direito socioambiental, né? Eu acho que se a gente olhar para a nossa própria Constituição, no artigo relativo ao meio ambiente, e só de pensar que a gente tem um artigo e um capítulo inteiro voltado para o meio ambiente, a gente pode ter certeza que a nossa Constituição, por mais que não pareça, porque o problema está muito mais na aplicação da lei do que na própria lei em si, a nossa Constituição foi um grande avanço na pauta socioambiental. E ali, já no artigo 231, saem várias coisas que são muito importantes para a gente entender como é que a gente chega no socioambiental e como é que a gente se relaciona com isso, né? Primeiro, ele fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que isso pode significar, né? O que é estar equilibrado? É a gente estar respeitando os recursos naturais, é a gente estar respeitando as formas de vida, né? Tipo, as formas de existir dentro desse mundo. Até porque tudo está interconectado, né? A forma como a gente consome, como a gente se relaciona com a moda, com os nossos alimentos, a forma como o que a gente consome, até mesmo na internet, tudo isso se conecta com o fato de que
para a gente poder ter um equilíbrio, a gente, no mínimo, tem que estar sempre apto a responder a pergunta universal de qualquer ser vivo desse mundo. Tem alimento hoje? Muita noia, né? Chegar aí. Mas vamos pensar. Quando a gente vai falando assim sobre equilíbrio, sempre me vem na cabeça essa imagem da pirâmide da biodiversidade, né? Que é tipo toda a biodiversidade empilhadinha e você tirando uma peça e fazendo todo esse desmonte socioambiental. É muito no fato de que tudo realmente está interconectado. Assim, pode parecer uma conexão absurda tudo isso que eu falei, mas se a gente começa a pensar sobre tudo isso e no fato de que as nossas escolhas diárias e em cada uma das mínimas coisas da nossa vida, desde do café da manhã que a gente toma até as decisões mais profundas assim da nossa vida, a gente está relacionado com o nosso meio ambiente social, interno que a gente vive, mas também com o nosso meio ambiente global. E aí, quando você traz o sócio, você traz justamente formas de vida, formas de viver, formas de existir dentro desse mundo que possam estar em equilíbrio com todo esse meio ambiente. É por isso que hoje tem sido, e tem acontecido em várias constituições, principalmente aqui na América Latina, como por exemplo a da Bolívia, que traz a questão do plurinacionalismo, que são várias, a ideia de várias nações dentro de uma mesma nação. Isso é buscar, respeitar formas de existir, formas de se organizar e formas de estar dentro, desse meio ambiente que nos conecta todo. Quando a gente vai falar em direito ambiental, uma premissa super importante que é a única coisa que a gente tem que saber para a gente poder pensar em qualquer lei, qualquer negociação, qualquer acordo, é que o meio ambiente, ele só pode, o direito ambiental, né, ele só pode funcionar de forma a uma cooperação. Não adianta a gente ter uma lei maravilhosa aqui para proteger as nossas águas, proteger as nossas margens de rio, proteger os povos. E aí lá na Colômbia, onde está a nascente do rio Amazonas, eles terem uma lei horrível de vamos colocar todos os nossos despejos aqui, água, se renova. Não funciona. Então, sempre que a gente vai pensar em direito ambiental, a gente tem que estar relacionando com todo esse meio ambiente que a gente vive, tanto esse nosso meio ambiente dentro desse espaço cidade, quanto o nosso meio ambiente global como um todo. E pensando que qualquer acordo, ele tem que vir e ser fruto de uma cooperação entre nações, entre estados. A mesma coisa para o nível local. Não adianta os estados terem leis diferentes se o princípio universal é o do não retrocesso ambiental, que inclusive já foi muito citado durante a votação do novo Código Florestal, né? E aí, essas são as principais coisas. Mas aí, quando a gente já pensa aí nessa questão do artigo 231, né, que traz que fala do meio ambiente, para além do equilíbrio, ele traz duas coisas muito importantes também, que é um dever, não só do poder público, mas de toda a coletividade, de estar defendendo esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, e a questão para as presentes e futuras gerações, trazendo o caráter da intergeracionalidade, de que esse direito é um direito que não vale só hoje no presente, mas é um direito que a gente tem que resguardar e cuidar para que tenha uma durabilidade e uma perenidade ao longo do tempo. Então, dentro da Constituição, o direito ambiental ele vem com uma premissa máxima de cuidado ao longo do tempo, ou seja, um direito que ele não acaba aqui no presente, mas que ele é recorrente, duradouro e que traz
essa conexão com o coletivo e esse dever para toda a coletividade de estar cuidando desse nosso direito ambiental. Então, acho que é meio por aí, assim, quando a gente pensa em direito socioambiental, né? Talvez falei demais. Mas... Não, tá ótimo. É bom mesmo quando vocês se empolgam, cara, que a gente aprende muito mais. Você comentou, achei muito legal, Paloma, sobre a questão de diferentes países terem que colaborar, né, para solucionar algumas questões, mas ao mesmo tempo você comentou no início da sua fala que a gente tem uma Constituição que fala muito sobre o meio ambiente, inclusive é uma das legislações em relação ao meio ambiente mais prestigiadas do mundo inteiro, porque é muito complexa, obviamente, né, dado que o Brasil é um país enorme, com uma diversidade, né, biológica muito grande, então necessitaria, é claro, de uma Constituição que focasse nisso, mas que ao mesmo tempo não tem uma aplicação devida, né, das coisas que a Constituição estipula. Então, pensando nisso e pensando em coisas que não dependem de colaboração entre diferentes países, como que a gente, dentro do Brasil, pode trabalhar para que essas leis sejam cumpridas da maneira correta? Fora também um pouco desse escopo do hábito cotidiano, né? De ser sustentável, de jogar lixo no lugar certo, mas assim, num campo um pouco mais amplo. Como que a gente pode fazer isso? Massa, essa é uma pergunta muito boa, sabe? Porque existem várias formas da gente tá observando como as leis estão sendo cumpridas, como elas estão sendo feitas também. Uma coisa muito importante quando a gente pensa sobre o direito socioambiental é a questão da participação. A participação, ela é fundamental para que você possa exercer o direito socioambiental, porque se ele é um direito coletivo de terceira geração, que é um bem tanto de cada um individualmente de vocês como de todos, e como a gente já conversou, é um dever de toda a coletividade estar fazendo, quando a gente entra nessa parte, assim, a gente... Ai, como é que eu falo isso? Você, sabe, aí você se entende, sabe, nesse dever que é seu também, né? Tipo, se você se entende parte desse coletivo. E aí, quando você vai pensar em participar, uma premissa básica, que está até na questão do acesso à informação, você só pode participar se você tiver um mínimo de informação sobre um assunto. Imagina comigo, vão construir uma hidrelétrica aí perto de onde você mora. E aí essa hidrelétrica vai passar no riozinho, perto da sua casa, vai começar a vir um trem, vai chegar um monte de coisa, não sei o quê, e ninguém te pergunta nada. Péssimo. Você, tem o direito de opinar sobre algo que vai impactar o seu espaço, o seu meio ambiente, o ambiente em que você mora. Mas não adianta nada alguém te perguntar se não te dá nenhuma informação. Pega e fala, olha, Paulo Vitor, tudo bem? A gente vai construir um trem aqui? Não, vai ser ótimo, você vai adorar, você vai poder visitar seus amigos, vai ser maravilha. Se você não tem nem ideia de como que vai ser esse impacto, em que área que isso vai estar sendo colocado, você, por exemplo, eu peguei um caso uma vez, quando eu trabalhava na corte do Chile, que estava passando, por isso que eu lembrei do trem, estava passando justamente um trem, que era a empresa de ferrocarriles chilena, que era a empresa de trem, passava no meio de uma comunidade mapuche. Então, por exemplo, se você morava de um lado da rua e seus pais moravam do outro lado da rua e você queria visitar eles, você não podia por causa desse trem. Você tinha que andar cerca de 3 a 5 quilômetros para atravessar por aquele passadouro, sabe? Que tem assim por cima. Isso é muito absurdo. E isso é uma parada que acontece real, sabe? Muitas vezes, nós todos, como juventudes aqui, como cidadãos globais, não somos consultados em projetos de lei que impactam as nossas vidas. É só a gente pensar, por exemplo, no recente caso da votação da MP 910,
que era a medida provisória que tratava da grilagem de terras. Quando a gente pensa em regularização fundiária, que é um problema que está em toda a extensão do Brasil e em toda a história do Brasil, desde colônia até hoje, como é que a gente vai discutir uma parada dessa no meio de uma pandemia sem a participação da sociedade civil? Isso é muito absurdo. E aí, quando a gente pensa em formas de participar, para além das nossas escolhas ali no mínimo do dia a dia, de comer ecológico, saber de onde vem nossas coisas, nossa comida, a gente pode, número 1, estar acompanhando as discussões que estão rolando no Congresso Nacional e nas nossas câmaras legislativas locais. Essas agendas, elas são obrigatórias de estarem disponíveis na internet. Existem algumas... como é que seria a palavra? Algumas sacanagens existem, que eles mandam a agenda assim, algumas horinhas antes de acontecer a sessão. Existe. Mas tem que estar online e está online. Então dá para a gente acompanhar, dá para a gente perguntar, pressionar as pessoas que a gente votou para saber o que elas estão votando, o que elas estão escolhendo. Dá para a gente mobilizar os nossos coletivos, os nossos grupos de amigos, as nossas redes, para que as pessoas se posicionem sobre medidas que impactam e que fazem parte das nossas vidas e que, por direito, a gente tem todo o direito de estar participando. Inclusive, já saíram várias decisões assim, a nível internacional, aqui no Brasil ainda não, infelizmente, mas dizendo que juventude é, sim, parte ativa de qualquer processo que demande o meio ambiente. Porque o meio ambiente ele é para as presentes e futuras gerações, e nós somos as presentes e futuras gerações. Então, é direito nosso estar podendo demandar coisas sobre essas. Enfim, né? Mas existem várias formas, né? Para além do político, do mobilização, as tag wars, né? Que é você, tipo, juntar com seus amigos e fazer ativismo online, de estar tagando uma pessoa e estar pedindo uma resposta dela. Isso tem sido muito recorrente, né? Várias estratégias de ativismo para a gente estar pedindo para que as coisas sejam cumpridas, para que a justiça seja feita. Por exemplo, existem hoje vários sistemas de monitoramento de territórios indígenas, e é por isso que a gente consegue ver nesses mapas georreferenciados que quando a gente olha para um território indígena e é perto dessas áreas que tem muita invasão, muita atividade ilegal, você vê claramente assim nos mapas onde é território indígena está verdinho e em volta tudo aquela destruição, né? E isso acontece muito porque muitos povos indígenas, eles mesmos fazem os monitoramentos. Que é, tipo, estar monitorando essa área, compartilhando com o Ministério Público Federal, compartilhando com organizações parceiras, com parceiros, com mídias independentes, principalmente mídias indígenas, tipo a mídia índia, e compartilhando essas informações para que realmente algo seja feito quanto a essas invasões. Então, tipo, todos vocês são pessoas que podem estar sendo influencers da sua rede, dos seus amigos, e tá chamando atenção para temas importantes, com a opinião de vocês, sabe? Tudo isso faz muita diferença, podem ter certeza. A gente parou muito projetos de lei graças a toda essa ajuda aí digital. Maravilhosa. Paloma, antes da gente voltar para o assunto, já que você um assunto sobre os territórios indígenas, que o PV vai perguntar, eu só queria entrar com uma dúvida. Primeiro, falar pro pessoal, gente, as perguntas são livres, quem quiser perguntar, fique à vontade. Se quiser, tipo, perguntar oralmente, faz naquele esquema que a gente sempre faz. Manda o nomezinho, quero perguntar oralmente, aí a gente vai, tipo, fulano quer perguntar, desmuta aí, fulano, e aí fulano vai lá, ok? E aí, Paloma, eu queria fazer essa pergunta porque, assim, a gente sente, por pressão da sociedade civil mesmo, principalmente a galera da nossa idade, que é justamente esse ativismo tanto virtual quanto ativismo, não sei se ativismo físico faz sentido, mas ativismo, pro mundo acordar e falar, oi, então, vocês têm 70 anos, estão comandando o mundo inteiro, vocês vão morrer, não vai durar 30 anos, entendeu? A gente vai ficar um tempinho a mais. Dá para ajudar nós, por favor?
Enfim, e aí eu fico me perguntando isso, porque a gente teve um bate-papo sobre racismo ambiental. E, enfim, e aí acabou que a gente entrou nessa história de que muitos desses países são considerados exemplos, mundialmente falando, porque o país tal, país do norte tal, desenvolvido, tem uma lei super maravilhosa, não sei o que lá, mas e o lixo dele nem faz lixo, assim. Só que aí você vai descobrindo um pouco a fundo, e o lixo é a Nigéria, o lixo é sei lá, Somália, enfim. E aí eu queria perguntar para você, assim, como é que a gente chega nesse nível de... Porque assim, eu sinto muito que a gente consegue fazer uma pressão muito forte dentro dos nossos próprios países. Mas e quando o país, ele age dentro daquele território, né, território dele, ele age como se ele fosse um santo, e fora do território dele, tipo, vocês se viram com o nosso lixo, né? Sabe? E como é que a gente, como jovens, conseguimos chegar entre os jovens e falar, então, colega, teu governo não tá sendo legal com a gente, sabe? Tipo, não tá sendo legal com aquele país, com aquele povo. Boa. Eu acho que se tem alguém que com certeza vai escutar vocês, se vocês falarem coisas como essas, com certeza vai ser a Juventudes. E hoje em dia a gente já faz muitas campanhas cooperativas, né? De tipo, eles estão fazendo uma forte pressão lá com os parlamentares europeus para o acordo do Mercosul com a União Europeia, para que estejam incluídos aí dentro desses acordos a questão do desmatamento, a questão dos produtos. E a questão é que as pessoas sabem, sabe? Tipo, todo mundo sabe. Tipo, eu tive o desprazer, por exemplo, de ver o nosso ministro do Meio Ambiente durante a COP lá na Espanha fazer um discurso que eu fiquei assim, eu não sei nem se eu levanto o braço para falar, tipo, é piada, assim, não tô entendendo. Mas, assim, a ponto dele falar, a gente tava num espaço internacional, sabe? E falar coisas como, eu vim aqui vender a Amazônia porque, de verdade, as pessoas que moram ali na Amazônia, elas não querem morar na Amazônia, elas querem ir para a cidade. Então, eu tô aqui fazendo essa troca, né, para ajudar essas pessoas. E, do meu lado, pessoas da Amazônia olhando e falando, ei, peraí, tô ótimo onde eu tô, sabe? Tô aqui, inclusive, vindo aqui falar isso, que me deixei onde eu tô. E, enfim. E aí eu conversei, né, tive a oportunidade de conversar com vários alto comissário aí da ONU, parlamentares europeus, e perguntei para eles, né, tipo, gente, você escuta isso, você acha sério? Eu preciso vir aqui falar, né, tipo, não, né? Assim, fico confusa, né? Queria entender, assim, o que eu preciso explicar aqui, né? E todos eles falaram, não, claramente, né? A gente entende o que significa esse discurso. Então, eu acho que não é questão de saber. As pessoas sabem o que está acontecendo. As pessoas sabem que ainda existe trabalho escravo. As pessoas sabem que defensores ambientais são mortos por serem defensores ambientais. A gente sabe que a sua cor faz diferença muitas vezes quando você está nas ruas, em vários espaços de fala. A gente sabe tudo isso. O problema é que a gente tem que saber direcionar essas questões, sabe? Eu acho que se a gente se junta e fala de um ponto que nem você falou, Mayumi, tipo, quero falar para o meu amigo, tipo, não tá legal essa atitude do seu país. Pensa nisso, vamos achando cada um desses pontos e vamos se juntar e endereçar isso. A gente fala com juventudes desses países, chama juventudes globais. A gente tem tentado montar agora nessa era digital, né? Inclusive um movimento que a gente lançou recentemente que chama Liberte o Futuro, um movimento que eu ajudei a criar,
justamente uma plataforma para que a gente possa estar se comunicando, sabe? Juntando, tipo, ativistas, pensadores, cientistas do mundo inteiro e se comunicarem, tipo, olha, vamos falar junto disso, sabe? Junto a gente tem mais força para endereçar essas coisas. Então, eu sinceramente não acredito que é questão de não saber, sabe? Eu acho que é mais questão de nos preocupar ou não saber como endereçar certas questões, sabe? Ah, é legal. Eu gostei que você comentou um pouco que tinha pessoas da Amazônia com você lá na Espanha, né? Não era isso? Sim. E como que foi a presença dessas pessoas lá, né? Porque eu acho que muito do que a gente vê, acho que principalmente nas redes sociais, inclusive se você puder dar nomes pra gente de locais onde a gente pudesse encontrar isso, acho que todo mundo aqui ia gostar, porque de certa forma a gente sente uma falta de pessoas que são do grupo que a gente está discutindo, muitas vezes dentro da discussão, né? Então, índios, né, pessoas de comunidades ribeirinhas, que estão diretamente ligadas aos impactos que tem toda a crise ambiental, né, na vida delas, e muitas vezes a gente não vê essas pessoas aqui onde a gente está, né? Existem locais específicos onde elas falam e muitas vezes a gente não é que não tem acesso porque não pode, mas porque a informação não circula da maneira que poderia. Então, como que, por exemplo, essas pessoas que estavam lá com você, elas podem chegar e como é que a gente pode também ajudar para que essa comunicação ela seja mais ampla, né? Não seja tão restrita a alguns meios específicos. Eu acho que a gente tá conversando com quem tá no front é o mais importante, sabe? Eu fico feliz mesmo em fazer uma listinha maravilhosa para vocês de vários ativistas do front. Inclusive, já vou começar dando uma dica de ouro. Anotem. 2 pontinhos. Aquelas. É a Célia.chacriabá, no Instagram. Ela tem uma missão incrível que é de fazer vários posts e indicar vários parentes para a gente estar seguindo, sabe? Essas pessoas estão aí, estão acessíveis, estão nas redes sociais, sabe? Índio, ribeirinho, quilombola, todo mundo tem celular, gente. Eles só usam mais que vocês tudo junto. Tudo hacker. O dia inteiro, aqui, ó, Paloma, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ih, gente, tudo hacker, assim, vocês vão se divertir. Melhores TikTokers que existem. Eu só baixei esse negócio para poder assistir eles. Enfim, mas eu acho que uma das minhas missões pessoais de vida, assim, e que eu trouxe para dentro de ambas as minhas organizações, né, tanto no ISA quanto no Engaja Mundo, é de trazer justamente isso, né? De tipo, de quem é o espaço de voz, né? Para uma pessoa que nem eu, que teve uma boa educação, sabe falar inglês, sabe falar espanhol, arranha aqui um pouquinho no português. Brincadeira. Enfim, né? Tipo, essas oportunidades são mais fáceis, sabe? E a gente tem que estar, sim, abrindo espaços de fala para outras pessoas, sabe? Tá aprendendo com elas. A educação é muito mais do que a gente vê nos livros. A gente aprende, às vezes, muito mais com uma experiência, com uma história, com uma vivência, do que tudo que a gente já leu, sabe? E, para mim, assim, eu nem sei hoje mais, assim, a diferença de como acessar ou não, porque meus melhores amigos são indígenas hoje. Mas, assim, eu acho que tá levando ele para esses espaços, sabe? Tá convidando essa galera, tá trocando ideia com eles é super importante, sabe? Porque existe sim um preconceito na nossa sociedade, existe uma distância, como se eles fossem diferentes. Eles gostam da mesma coisa, funkzão, TikTok. Gente, todo mundo assim junto, sabe? E aí eu acho que foi isso, assim, a gente no Engaja Mundo, nas nossas delegações de juventude, a primeira delegação com uma indígena foi a que eu participei, né? Foi a minha primeira também COP,
que a gente fez questão de levar foi a Mangaí, maravilhosa. Podem seguir aí também a Mangaí, uma deusa. A gente já falou na Zona tudo, essa daí é mais famosa que a Greta, vocês nem sabem. Que depois acabou abrindo espaço para mais 3, mais 4, sabe? E aí, ano passado, a gente tava com 4 engajadinhos, sabe? Que foram pra gente, pra COP. A gente ainda tá... a gente ia levar agora para a Conferência das Mulheres, né? Que é a CSW, mas infelizmente... pela pandemia não acabou acontecendo, a gente ia levar também uma quilombola. E dentro do ISA a gente trabalha com isso, sabe? Eu, antes da pandemia, eu estava com o Davi Yanomami, também a gente estava em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? A gente está se juntando e está dando voz a essas pessoas que estão no front. É eles que estão fazendo a luta e sabem quais são as soluções que funcionam, o que é que tem que ser levado, sabe? Muito, muito respeito mesmo, assim, pela luta dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos. É muito lindo e inspirador. Eu tenho orgulho, assim, de poder trazer eles para onde for. Já podem chamar, já vou passar uns 20 aí para vocês chamarem aqui. Maravilhosa, Paloma. A Nativa queria perguntar. Nativa, pode desmutar. Oi, Paloma, tudo bem? Muito prazer. Oi. Você disse que trabalha em um dos lugares que você trabalha é o Instituto Socioambiental, né? Então, eu imagino que você tenha pessoas próximas a você que te inspiram bastante. Mas, como você está aí em Brasília, estuda na UNB, tem a possibilidade de frequentar lugares que, né, o nosso sinistro Salles vai também, você vê alguém que está no poder, né? Todos temos poder, mas nesse poder político que em quem a gente escolheu colocar lá, alguém que genuinamente esteja disposto a fazer diferente, que genuinamente queira fazer alguma coisa e que talvez não tenha esse espaço lá dentro, que tente, sabe, tudo isso que a gente conversa aqui, que tente levar para lá de uma forma eficaz, prática, mas que de repente por N motivos não consegue, ou realmente é uma coisa assim, uma falta de luz mesmo, que a gente não tem muita saída. Isso eu falo de maneira geral para todos os governos, tá? Não só para o atual. Não, sim. Eu acho que, com certeza, né? Assim, eu acho que como parte de qualquer democracia, é super importante que a gente também tenha oposições, né? Seja lá qual seja a democracia no poder no momento. Eu acho que oposições são fundamentais até para a gente pensar caminhos que sejam, no mínimo, e possam ser aceitados por vários grupos sociais, né? Com todas as suas diferenças e afins, né? Mas o que eu vejo, assim, trabalhando dentro do Congresso, com parlamentares, é que existe sim um grupo que faz essa oposição. Hoje, né, nós somos oposição lá dentro, no caso, nós somos minoria, mas eu vejo que é uma galera realmente assim muito dedicada ali dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, que tenta negociar e trazer para dentro do Congresso Nacional pautas como essas que a gente tem conversado aqui, né? O problema, eu não sei assim quanto vocês sabem de um funcionamento, assim, de uma tomada de decisão, da votação de um projeto. O problema é todo esse por trás, né, dos panos, que é o que a gente não controla, né? Porque muitas vezes, por exemplo, surge um projeto de lei, ele é um absurdo, sabe? Tipo, um absurdo. Vamos minerar em terra indígena, que nem tem um agora. E aí, o que acontece? A gente pega esse texto e começa a negociar, sabe? Negociar com a galera da Frente Parlamentar Ambientalista para que eles entendam o que significa cada um desses pontos dentro da lei. Depois que todo mundo tem um amplo entendimento sobre o que está escrito ali, a gente começa a negociar com quem não acredita na pauta e negociar mesmo, dizer, esse ponto aqui é absurdo, sabe? Você não
você vetar água potável para os povos indígenas. Isso a gente não aceita, esse veto. Mas, bom, você quer diminuir o fundo? Tudo bem, a gente chega no meio termo aí, sabe? É assim que funciona uma negociação. E isso é muito triste, porque muitas vezes a gente está negociando vida, a gente está negociando o nosso futuro, a nossa própria existência. E você ter que estar conversando sobre isso, falando tipo, olha, desculpa, mas eu acho que se você liberar mais de milhões de agrotóxicos, talvez todo mundo aqui fique doente. É meio, sabe, às vezes eu até fico assim, sério que você não entende? Tipo, não acha que isso não vai chegar em você, sabe? Mas é parte, né? É parte dessa democracia. Talvez o jeito seja mudar o sistema todo. E conto com vocês, hein? Muito obrigada pela resposta. Não, obrigada a você. Perdão. Tem algum nome assim específico de algum parlamentar que você se lembre, Paloma? Que a gente possa seguir nas redes sociais, alguma coisa assim? O Joênia Wapchana, com certeza. A primeira deputada mulher indígena. Aí fazendo um trabalho muito legal e incrível. Inclusive, estava enchendo o saco dela aí para ela fazer uma ponte aí com a juventude, porque a gente precisa estar assim por dentro de tudo. Acredito muito, sei lá, assim, acho muito legal o trabalho do Molon, do Tato, do Agostinho, que são da Frente Parlamentar Ambientalista. Acho que são pessoas que realmente assim estão tentando fazer alguma diferença, né? E, enfim, a Tabata também em algumas questões também. Mas assim, eu acho que a gente não tem que adotar assim um político de estimação, sabe? Tipo, ai, que ótimo, ele é lindo, maravilhoso, vou apoiar tudo que ela faz. Não, sabe? A gente tem que estar lá cobrando mesmo, virando e falando, olha, eu acho que essa decisão que você tomou é um pouco equivocada, sabe? Tem às vezes falas que a gente vai discordar, tem atitudes que a gente vai discordar, e é importante que a gente tipo chame a atenção, mostre o que é importante pra gente, sabe? E procure muito mais do que seguir essas pessoas, a gente se aproximar delas e falar, olha, eu vi que em tal projeto você votou dessa forma, achei que eu não gostei não, sabe? E acho que para além de voto e de coisa assim, a gente tem que acompanhar não só porque a gente votou, sabe? É porque trata da nossa vida como um todo. Então a gente tem que estar acompanhando sim o que está rolando. E não sei, assim, eu sou louca para alguém ter uma ideia, assim, de, tipo, Instagram do Congresso, sabe? E aí tá saindo todas as news de forma fácil, acessível, atualizada. Isso é ótimo. Mas assim, ninguém fez ainda. Ai, PV, pode perguntar. Eu ia estar pensando, não, pergunta tu primeiro, calma aí. Na verdade, não era uma pergunta, não. Eu só fazer um comentário que você comentou esse negócio do Instagram, cara, e eu fico imaginando assim, tipo, existem programas, acho que tem um, inclusive, chamado Meu Parlamentar, alguma coisa assim, que inclusive a Tabata está envolvida nele. Eu acho que é um aplicativo de celular que você pode acompanhar o trabalho do cara e tal. Mas mesmo assim, cara, eu não sei. Pra mim, pelo menos é assim, não sei se pra vocês é. Eu fico imaginando que é muito difícil acompanhar, cara, porque a gente tá o tempo inteiro envolvido com um monte de coisa, aí o Instagram fica lotado de informação, aí a gente já não sabe se o Instagram é uma rede social para se divertir, para postar foto, ou se é para militância, aí segue 1 milhão de pessoas, e aí leva 1 bilhão de anos para chegar até o final da linha dos stories e tal. Então, assim, eu acho que de certa forma é um desafio muito grande pra gente, tanto enquanto juventude, mas enquanto, na verdade, sociedade mesmo, né? A gente lidar com a informação, cara, que é, tipo, muita, sabe? E ter que prestar atenção em cada luta diferente, né? Poxa, a gente está comentando aqui sobre a questão do meio ambiente, mas tem também a questão da luta negra, da luta LGBT, feminista e tal, e eu vejo muitos amigos meus, né, assim, em volta de mim, que se queixam de
precisar estar presente o tempo inteiro em cada um desses lugares e prestando atenção no que está acontecendo, e eu acho isso muito difícil. Eu acho que às vezes é um pouco frustrante, porque você não consegue acompanhar tudo e dá, de certa forma, uma ansiedade. Não sei se alguém quer comentar um pouco sobre isso, porque eu, pelo menos, me sinto um pouco desmotivado às vezes em fazer mesmo as coisas, né? Em dar a cara a tapa, porque é difícil, não é fácil. Mas Ai, olha, assim, fala, perdão. Nativa. Não, fala. Tá, joia. É só porque eu te entendo, Paulo. Eu acho que muita gente, todos nós passamos por isso. E uma coisa que eu tenho feito assim, né? A causa que você se identifica mais, você atua mais presencialmente nela, fazendo, divulgando, disseminando, e você vai se conectando com pessoas que estão, né? Eu falo muito pelos meus amigos, pessoas que estão olhando, né, com essa mesma intensidade para outras causas, e aí você vai pegando o resumo dessas pessoas, entendeu? Então, eu pego, eu sento, eu leio o texto, eu vejo, nanana, e converso com uma amiga. E a amiga que está lá mais ativa na questão do feminismo vai, comenta e traz as informações para mim. Então, já, é como se já tivesse uma curadoria, porque são pessoas que nós confiamos e na opinião, na dedicação. Então, fazer mais ou menos assim, porque efetivamente ser 100% em todos os lugares, a gente não tem braço para isso, né? Então, a gente não pode nem insistir nesse modelo mesmo. Assim, o que eu ia falar é que a gente estava conversando em vários grupos da juventude, né? Vários grupos de suporte. O tanto que esse período de pandemia, assim, dobrou, sabe, o trabalho. Agora é tudo reunião, sabe? Toda hora é hora de dar uma notícia ruim, alguém com Covid, alguém, não sei, um ancião que faleceu, sabe? É o dia todo, sabe? E você realmente não tem sossego. E o nível de ansiedade está surgindo vários questionamentos, vários estudos sobre isso, sobre o nível de ansiedade dos ativistas, sabe? E eu acho que isso é coisas que todo mundo passa. Eu, por exemplo, quando eu participei dessa conferência lá da ONU ano passado, eu me senti totalmente esgotada, porque tipo, era tudo, sabe? Tipo, você pode comentar sobre isso, você pode falar sobre isso. E eu ficava, gente, sei lá, não consegui nem respirar essa informação ainda, sabe? Eu, tipo, foi loucura, assim, né? Tipo, tem que dar uns limites, tipo, mano, não vai rolar, sabe? E começar a se organizar. Mas uma coisa que tem funcionado muito para mim com essa questão de informação que era muito desse equilíbrio que eu estava tentando falar para vocês no começo, né? O equilíbrio dos ambientes que a gente ocupa. Tipo, a gente não pode chegar num lugar e ter só um homem branco, cis, hétero falando. A gente tem que ver diversidade. Então, assim, uma dica assim, que eu dou para vocês é, tipo, cuida desses ambientes que vocês fazem parte, sabe? Seja Instagram, seja não sei o quê, sabe? Alguns aplicativos são para lazer, outros você também vai usar para informação, porque hoje em dia a informação está em todos os lugares, não tem como fugir. Está ali se divertindo, do nada, Rússia, não sei o quê. Aí você, epa, pera, vou ler, né? Mas assim, você selecionar, sabe? Tipo assim, algumas redes para você ver informação, sabe? Tipo, e alguns perfis, sabe? Tipo, por exemplo, eu me informo muito com a galera do Mídia Índia, porque a gente troca muita figurinha, sabe? De eles me perguntarem o que tá rolando, pedir para eu ajudar eles a esclarecer, como eles também trazendo notícias de galera da base. Então eu gosto muito de me informar por lá, porque tipo, quando eu vou mexer no Instagram, eu tô ali só brincando, querendo ver meus amigos, né? Tipo, que a notícia eu já sai daqui, né? Mas assim, tem uma hora do dia que eu chego e entro em alguns perfis, sabe? Fico lá um tempo mesmo, dando uma olhada, compartilhando, conversando, respondendo. Mas eu acho que cada um tem sua forma, sabe? Tipo, tem gente que gosta de ficar vendo dados de Covid o dia inteiro. Tipo, é como uma pessoa se sente bem. Tudo bem, sabe? Não, só que não se compare, sabe? Faça o que é bom pra você. Escolhe uma hora do dia. Escolha páginas que você confia ou amigos que você confia, que nem a Nativa falou, sabe?
tem tanta página legal e que traz conteúdos. E hoje em dia os conteúdos chegam de tantas formas, né? Por exemplo, lá no meu trabalho a gente faz um boletim de áudio informativo com notícias de Brasília para o Povos da Floresta. É um áudio, sabe? E aí com um áudio você está inteirado das notícias da semana. Isso é ótimo, sabe? Eu não gosto, sabe? Eu não gosto de podcast. Eu gosto de ler mesmo jornal, sabe? Então, tipo, eu gosto de abrir, ler uns jornalzinhos, olhar as notícias das minhas mídias alternativas, dos pontos fortes, e é isso, sabe? Mas eu acho que cada um tem sua forma, mas eu acho que o mais importante é você saber que para você poder cuidar do mundo, do planeta, primeiro você tem que cuidar de você. E aí, se você estiver bem, com certeza você vai conseguir lutar e fazer essa soma coletiva aí entre todos. Perfeita, gente. Eu tô... Uau! Tem que fazer muito de muita coisa. Eu acho que é legal esse assunto, porque eu acho que, de certa forma, o que pelo menos eu tô sentindo que tá acontecendo, é que a gente, tipo, olhando agora como é que as mídias alternativas de informação, né, não vou nem dizer invadiram, mas se apropriaram das mídias digitais para poder, tipo, fazer o próprio trabalho, porque o mundo inteiro estava nisso. Eu acho que a galera tá dando uma corrida agora um pouco disso, sabe? Pelo menos acho que, não vou nem dizer que ficou moda, mas é uma coisa que tá em alta agora, a galera fazer aquela semana de detox, sabe? De semana que você não pega no celular, tipo, fala, amiga, não. Eu ia fazer uma pergunta, eu acabei de ver que o André queria fazer uma pergunta aqui, então vamos fazer a pergunta do André antes dele, senão a gente fica falando demais. Ó, o André perguntou: como é que é o financiamento do ISA e do Engajamundo? Ele segue o modelo do Greenpeace para não se colocar em situações de conflito de interesses? Olha, a gente tem financiamentos diferentes, né? São organizações bem diferentes, né? Lá no Engajamundo, a gente trabalha com uma questão de que é planilhas de elegibilidade. Ou seja, a gente fez uma listinha de algumas empresas que a gente mapeou, que não foram bem vistas, enfim, né? Tipo, organizações e outras coisas, e que a gente não recebe dinheiro dessas empresas mapeadas, sabe? Porque, enfim, né? A gente, como juventude, como Engajamundo, muitas vezes alguém oferece, a gente paga uma passagem, a gente paga, sei lá, uma hospedagem, sabe? E aí a gente tem esse mapeamento para se cuidar disso e para ter um discurso coerente, né, com as nossas ações e com o nosso financiamento. Lá no ISA, o financiamento vem de forma diferente, né? A gente trabalha com projetos. Então, a gente normalmente é financiado por exemplo, grandes fundações. Mas a gente também tem uma política de buscar grandes fundações que estejam fazendo e apoiando de fato trabalhos na Amazônia, né? E a nossa atuação como Instituto Socioambiental, e é por isso que a gente está há mais de 25 anos aí trabalhando na pauta socioambiental com as comunidades e povos originários e tradicionais, na verdade, não é a gente que chega com um projeto, não é a gente que chega com uma ação na comunidade, pelo contrário, a gente faz acontecer as ações, os projetos das próprias comunidades, né? Mas funcionando como uma ponte, como alguém que fortalece, que ajuda, por exemplo, nas cadeias econômicas de valores, né, de produtos da floresta, mas é alguém que ajuda nessa cadeia, nessa rede, do que alguém que chega lá e fala, então vamos lá aqui fazer um projeto de plantação, peraí, deixa eu pegar aqui minhas botinas que eu vou plantar. Não, nada disso, sabe? É mais, tipo, realmente apoiar as ideias deles, fazer acontecer. E tá aí, é por isso que eu fico aqui o dia inteiro, né? Nem falei pra vocês, atendendo telefone, é o dia todo. O dia todo. Ih, Paloma, vamos fazer projeto disso? Vamos. O que você quer? Bora. Maravilhosa. Eu não sei se o PV ia fazer uma pergunta agora. Eu só queria fazer essa pergunta, Paloma. Na verdade, era assunto que a gente já passou, vou voltar de novo, enfim. Sabe quando a gente está falando sobre a questão dos direitos? E o que eu pude perceber nessa ideia de direito socioambiental é que a nossa Constituição, ela trabalha em cima de um meio ambiente
que está para os... Peraí que eu tô aceitando alguém aqui. Que está para os seres humanos, né? Então, tipo, nós não enxergamos esse meio ambiente como um sujeito. E aí eu tava lendo o chat e o André mesmo, acho que o André comentou, existem alguns locais do mundo que tratam o meio ambiente como um sujeito. E eu fico me perguntando isso, porque no sistema que a gente vive atualmente, é um sistema que valoriza o indivíduo e não o coletivo. Propriedade privada e afins. Então, eu fico pensando se a partir do momento se a gente talvez mudasse essa ideia para tratar um meio ambiente como um ser, como sujeito, como cidadão. Eu não sei, queria saber sua opinião, se faria sentido e se talvez isso moveria a uma ação mais concreta nessa proteção, sabe? Muito legal essa pergunta, Mayumi. Inclusive, a Amazônia ela foi dotada como um sujeito de direitos numa ação lá da Colômbia que foi feita por 26 jovens colombianos que demandaram uma resposta do governo colombiano quanto à atuação deles dentro da Amazônia e para a questão climática. E assim, essa é uma linha teórica que eu acho muito legal, assim, particularmente, né? Eu acho que ela facilita muitos processos, né? Porque hoje, por exemplo, você entrar, por exemplo... essa semana a gente teve uma vitória muito grande no STF, que foi que a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, finalmente foi considerada como parte legítima para ingressar com ações dentro do STF, sabe? Foi reconhecida pela nossa Corte Suprema como um órgão que pode entrar com ações dentro do STF. E aí eu acho que a gente entra, quando a gente entra nessa questão de sujeito de direitos, a gente entra em alguns pontos, né? O primeiro é a questão de quem pode ingressar com uma ação, que isso é direito constitucional puro. Então, tipo, por exemplo, você vai entrar com uma ação popular, não pode. A Mayumi agora saiu da cabeça dela e vai entrar com uma ação popular. Não é bem assim. Vai precisar ter um número grande de pessoas que apoiam a sua ação e tal, para você poder ingressar aí no STF. Ou então você pode entrar com essa ação como uma organização da sociedade civil que seja reconhecido, que foi o que aconteceu aí com a PIB agora, né? Tipo, por exemplo, o ISA hoje em dia pode ingressar com ações. Mas assim, né? Para além desse... Sim, a OAB também, vi aqui, André. A OAB também ela é parte legítima. Inclusive, a OAB, muito espertinha, ela é parte em até muito mais coisa do que a sociedade civil, mas... Enfim, né? Não posso entrar nessa discussão aqui com os meus companheiros de trabalho, se estiverem me vendo online. Mas, enfim, né? Acho que, para além dessa questão prática, né, de quem pode ingressar com uma ação ou não, o que facilita de forma prática, né? Porque a partir do momento que a Amazônia é um sujeito de direito, você, Mayumi, pode fazer uma denúncia falando, fiquei sabendo ali que a Amazônia tá na mal, sabe? Estão ali desmatando ela, mó palhaçada, assim, não gostei, queria falar aqui para ela ingressar com uma ação, né? E aí ser carregada aí pelo Ministério Público Federal, que seria a parte supostamente, né, que estaria aí cuidando, advogando pela Amazônia, caso a Amazônia fosse sujeito de direitos. Mas eu acho que essa discussão, para além do prático, ela entra numa questão muito espiritual, assim, que vem até de uma linha do direito da Pachamama. Não vou procurar, não. Eu tinha até um livro ali. Não, muito legal, que eu ganhei no Chile, assim, quando eu trabalhei lá. Eu trabalhei um tempo no Chile e aí eu ganhei um livro de direito dos Mapuches, que era sobre direito Mapuche. E falava muito sobre essa questão dessa relação com a terra, né? De a partir do momento que você infringe a terra, que você faz uma atividade ilegal, você desmata aquela terra, você está desmatando, você está fazendo uma atividade ilegal com o próprio povo, sabe? E quando você entra nessas discussões de direito, de sujeitos de direitos, você entra um pouco nessa discussão, né, mais teórica.
Mas eu, particularmente, assim, apesar de eu ser super neoconstitucionalista, direito desde o sul, direito achado na rua, eu acredito que não adianta só a gente deixar dar esse caráter, né, que é subjetivo, querendo ou não, de sujeitos de direitos para água, para floresta. A primeira ação que tentaram aqui no Brasil foi a das águas, por causa de Brumadinho e Mariana. Mas eu acho que não adianta muito, tipo, uma pessoa ter direito e a gente ainda não aplicar, sabe? Todos nós, supostamente, aqui, por sermos cidadãos brasileiros, temos direito. Mas não é aplicado da mesma forma para todos nós, a gente bem sabe. Então, tipo, acho massa, assim, teoricamente, acho incrível, lindo, acho uma revolução do direito, mas na prática eu não sei muito bem, assim, se seria a grande revolução, sabe? Muito bom, cara. Tô gostando muito. Tinha mais uma pergunta para fazer, Paloma. Acho que tem muito a ver com o que você está falando, porque a gente chega num momento da decisão, assim, né? Quem vai fazer o quê, então, né? Ok, a gente discutiu que a Amazônia, que as matas e florestas, enfim, tem seus direitos, que não sei o quê, mas quem atua, né, na ponta para fazer com que isso seja garantido? E aí, talvez uma das discussões mais acaloradas, assim, entre o pessoal que discute esse assunto é privatizar ou continuar sobre o jugo do Estado, né? E aí eu queria saber, assim, você muito tanto porque trabalha com o caso, mas também porque está, né, em contato direto com pessoas que moram nesses locais e que vivenciam isso diariamente, né? Então, assim, a partir de uma experiência mais ampla, o que seria, assim, a melhor alternativa? De fato, o Estado, ele é a única entidade que poderia tomar conta dessa questão, ou seria possível que empresas ou instituições privadas também tomassem, né, a responsabilidade por garantir esse direito do meio ambiente? Eu acho que até a nossa Constituição já responde, né, a sua pergunta, assim. É um dever de toda a coletividade. Seja lá qual coletividade seja essa, seja uma pessoa jurídica, seja uma empresa, seja o poder público, como também consta lá que tem dever. Mas eu acho que essa responsabilidade ela tem que ser feita consciente, sabe? Por exemplo, não adianta a gente achar que a gente vai solucionar a crise climática com o mercado de carbono. A gente não pode mercantilizar soluções, sabe? E existe um princípio no direito ambiental que parece muito bobo, mas vai ficar muito claro nessa hora. Não adianta a gente, por exemplo, destruir um rio doce e falar: não, relaxou, velho. Que isso? Vou plantar umas árvores ali na nascente do rio Paraná, lá no sul. Tipo, você não resolveu o problema, sabe? Vai ficar lá esse problema. Você não está resolvendo o problema porque você vai compensar plantando nas nascentes lá no sul, sabe? Isso não compensa o problema. Uma área degradada é uma área degradada e tá ali, e o impacto ele tem que ser revertido ali. Então, tipo, coisas para mitigar um pouco situações como essa por exemplo, a gente se atentar a um debate que vai cair agora profundamente sobre todos nós, que, para além da regularização fundiária, há muito tempo que é discutido no Congresso Nacional a questão do licenciamento ambiental. Então, se a gente não começar a acompanhar essas pautas e deixar passar licenciamentos que nem esses que estão querendo passar, porque no projeto de lei tem umas coisas tipo assim, vocês vão receber a licença por empreendimento por uma resposta de um questionário online. Que ótimo, né? O empreendedor querendo ganhar aqui milhões, vou ali e escrevo. Não vai impactar nada, eu juro. Sou super green. Verdíssima. Vai ficar tudo ótimo. Aí faço mais uma Belo Monte. Tipo, totalmente absurdo, sabe? Então a gente tem que estar atento a coisas como essa, porque tudo isso se interconecta, sabe? De a gente, tipo, não, sabe? É importante você ter um processo,
você tirar uma licença que seja por partes, você ter acesso à informação e você dar acesso à informação sobre o seu empreendimento e levar isso para as comunidades, para que elas participem, para que elas garantam e exerçam seu direito à participação, à consulta livre, prévia, informada. Existem, tipo, eu quando eu fui estudar sobre essa questão de consulta e de participação, eu estudei muito como funciona, né? E como que é aplicado em vários lugares essa questão de participação para grandes empreendimentos. E, nossa, é muito doido, assim. Realmente as pessoas não aplicam. No Chile foi onde eu achei, assim, uma opção muito... Nem é a melhor, assim, mas uma opção que é até meio óbvia de, tipo, as pessoas, eles têm que dar um relatório do projeto e aí existe uma coisa que é, tipo, encuestas cidadãs, que é, tipo, a junta de vizinhos, sabe? Não é nem, tipo, a população toda que vai ser impactada, é só a associação. Eles podem fazer vários questionamentos ao projeto e eles têm que ter respostas boas. Se as respostas não forem boas, eles podem entrar com recurso, mas só isso. Isso não é consulta. Consulta, de fato, é a gente ter uma consulta vinculante, deliberativa, onde uma parada que vai impactar a sua vida, o seu território, você tem uma voz de fato nisso, de falar, olha, eu não quero, ou eu quero, mas eu quero que seja assim, sabe? Existe dentro da nossa legislação, por exemplo, a questão das audiências públicas, que é o que funciona aqui no Brasil. Mas muitas vezes as audiências públicas, elas não funcionam de fato. Se a gente for pensar, tipo, como um povo indígena quer ser consultado, tipo, se você olhar aqui na minha estante de livro, todos ali para cima são protocolos de consulta. Que é, tipo, como os povos indígenas dizendo como eles querem ser consultados, sabe? Sobre algum empreendimento, alguma coisa que impacte as suas vidas. Porque não adianta nada a gente pensar numa audiência pública aqui em Brasília, linda, maravilhosa, no Congresso, mas a pessoa tá ali jogada no interior do Mato Grosso, do Xingu, da terra indígena, sabe? Tipo, como é que vai chegar? Como é que o cara vai entender qual a informação tá aqui? Se ele não entende a informação, como é que ele vai participar, sabe? Então, acho que tudo isso se interliga muito, assim. Sei. Falou uma perfeita. Eu mandei pessoal, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, senão eu ia perguntar essa última aqui para você. Paloma, a gente está falando muito, acho que uma das partes que o cidadão de sua responsabilidade, né? Eu acho que é um pouco de responsabilidade, é justamente essa área da informação, assim, se informar e atuar como cidadão em cima dos seus direitos, opinar, bater na tecla e falar o que acha, votar da maneira que acha, enfim. E só que uma coisa que eu percebo é que a gente tem sido mergulhado, assim, nós somos a geração com maior nível de estresse, de ansiedade, a gente é a geração que mais lê, e ainda assim a gente é bombardeado o tempo todo com essas informações e tal. E aí eu fico me perguntando como é que a gente consegue filtrar tudo isso de pouquinho em pouquinho, ou fazer essa curadoria, ou para quem tá começando agora, porque às vezes tem gente aqui que nunca nem, tipo, pensou em política, a galera que, tipo, toda vez que eu vou votar nu, enfim, e branco, tanto faz, assim, sabe? E eu fico me perguntando como é que a gente consegue colocar essa galera, falar pra essa galera, então, tipo, é importante, e como é que a gente consegue mostrar que é importante, mas, tipo, não é pra ficar louco? Como é que a gente consegue ir mitigando pouquinho em pouquinho, assim, sabe? Até pegar esse costume mesmo de, tipo, conseguir devorar esses textos inteiros. São textos complexos. Uma professora me falava assim, são textos complexos porque se não forem complexos, a gente entende o que eles querem por dentro das entendeu? Então, por isso que é complexo, por isso que é pra ser chato. E aí, eu queria saber, assim, se você tem essa diquezinha de treinamento, sabe? Até chegar no nível hard. Olha, meu trabalho, assim, muitas vezes é caçar jabuti, que a gente chama. Não sei se vocês sabem o que é um jabuti. Vocês sabem? Já escutaram falar? O animal. Não! Jabuti por exemplo, quando você tem um projeto de lei ali sobre
Educação, lindo, projeto de lei lindo, maravilhoso, educação para todos. Aí no meio de um dos artigos, artigo 5º, parágrafo 1º, tem lá escrito assim, do nada. E vamos destruir toda a floresta amazônica. X, aleatório, isso é um jabuti, sabe? Você tá lendo lá um projeto de lei sobre energia, de repente, vamos acabar com o licenciamento ambiental no Brasil, sabe? Muito do meu trabalho, às vezes, ficar caçando isso, porque isso é uma prática tristemente comum dentro do Congresso Nacional, que é de colocar realmente, tipo, artigos estranhos, paradas aleatórias dentro de outros projetos de lei para passarem como lei e serem péssimos, sabe? E aí é muito o que você me falou, né? Esse trabalho assim, de caçar jabuti me lembrou muito disso que você falou, né? Porque quando eu comecei a ler esses negócios, eu ficava de cara, sabe? Eu chamava assim meu ídolo da vida, meus ídolos, meus chefinhos, que é o Maurício Gueto e a Juliana de Paulo, e ficava, gente, tá certo isso aqui, sabe? Acho que isso é ruim, né? Parece ruim. E aí, enfim, né, a gente ficava aí trocando ideia, né, ia entendendo se era bom, se era ruim, o que isso significava, né, porque realmente vem para ser muito complicado. Mas eu acho que hoje muitas organizações, muitos coletivos, muitas pessoas, elas têm feito esse trabalho mesmo de traduzir, sabe, esse juridiquês, essa dificuldade, sabe? Então, eu acho que para quem está começando, eu acho legal acompanhar organizações que fazem isso nas pautas que você se interessa, sabe? Eu que me interesso por clima, meio ambiente, povos indígenas e tal, enfim, né? Ajudo com esse trabalho dentro das minhas organizações, conselho vocês a seguir, eu juro que eu olho de verdade os projetos, não é aquelas, a louca, né? Mas assim, eu acho que tem várias outras que fazem também, sabe? A gente tem trabalhado muito entre organizações, né, socioambientais, de produzir materiais para as redes sociais conjuntos, sabe? Trazendo essa tradução assim em conjunto, e para aí não ficar essa bombardeação, sabe? Você vê lá uma parada com aquela cozinha, aquela cara, nananã, você sabe que você já leu, sabe? E aí, tipo, vários de nós, assim, estamos numa frente de comunicação conjunto e produzindo esses materiais em conjunto para facilitar isso mesmo, né? Porque essa questão de bombardeio de informação realmente tem sido muito difícil. Mas eu acho que você encontrar páginas, perfis, jornais, mídias alternativas que você confia e você se identifica, acho que é isso, sabe? É você seguir por ali. Quando uma informação te intrigar, te chamar muita atenção, procura em outras mídias, normalmente as que você não vê, para o que está sendo falado, sabe? Mas... E também lembra, né, gente, que hoje em dia já tem um monte de site aí que verifica fake news e não sei o quê. E não vamos ser vítima, né? Vamos buscar essas informações sobre coisas que nos interessam, né? Não dá para ler tudo, não dá para ler todas as notícias, não dá para ler todos os editoriais, ver todos os filmes sobre as questões que a gente gosta. Não tem como, sabe? Eu às vezes fico tipo, a listinha só cresce e eu não dei conta, sabe? Mas tudo bem, sabe? O importante é a gente estar indo aí para o que mais interessa e estar buscando as informações e qualificando as nossas informações, sabe? Não tem como saber tudo, mas um pouquinho que a gente fala assim, ó, essa questão aqui de clima, agora eu vou saber, sabe? Transição verde, pronto, vou saber tudo sobre isso. Vai, se joga. Tô falando aqui no mudo. Paloma, perfeita. Eu acho que com essa a gente pode finalizar. Foi bem assim, completo, acho que necessário. Eu acho que essa ideia das informações, acho que todo mundo conseguisse assim, para ter esse tempinho para informar, se informar e arranjar esses jeitinhos de conseguir estar minimamente inteirado daquilo que interessa, daquilo que a pessoa acha importante. Acho que é uma das coisas que mais importante, é que se fosse assim. É que o nosso sistema ele é feito pra gente não ser assim, né? Por isso que ele se mantém.
Enfim, e é isso. Eu acho que eu quero te agradecer de verdade por todas essas lições que você trouxe pra gente, cara. Foi incrível, foi engraçado, foi legal. Eu acho que uma habilidade que eu queria muito dizer, assim, te elogiar por isso é porque você consegue trazer essas coisas importantes de jeito engraçado. E eu gosto muito disso. É muito legal, maravilhosa, apaixonada. E aí, é isso. Eu acho que eu queria te agradecer mesmo, agradecer pelo seu tempo aqui disputado novamente. Eu gosto de falar disputado, mas ela tá aqui. Eu acho que isso que é uma das coisas também que é legal. É que não importa, tipo, o tempo, quanto tempo for, você tá aqui pra, tipo, passar, sabe? Acho que é importante. Eu queria te agradecer. Quero ver se o PV quer falar mais uma coisa também. E se você tiver um último recado pra gente, fica à vontade. A gente vai adorar ouvir. Eu, PV. Então tá. Arrasei na parte. Não, acho que eu só vou deixar uma coisinha por último por vocês, assim, é que eu acho que queria parabenizar por essa iniciativa de vocês, de estarem construindo esse espaço, sabe, estarem fazendo essa troca. Eu acho que o mais importante e a única coisa que a gente agora aprendeu, com certeza, que a gente leva, independente de onde a gente for, são as coisas que a gente aprende e que a gente troca. E saibam que cada um de vocês, assim, faz muita diferença, a voz de vocês faz muita diferença, sabe? E que é muito importante que vocês estejam juntos e estejam, sim, levantando a voz de vocês para as pautas que vocês acreditam e se interessam e querem levar, assim. É isso que move o mundo e é assim que a gente tem um mundo por vir. E aí, força, vamos junto. Pode ligar sempre que precisarem, estamos juntos sempre. Isso, gente. Muito obrigada, pessoal, de verdade mesmo. E é isso. Obrigada, Paloma, de novo. Obrigada, pessoal. Sobre esse monte de informação que a gente conseguiu aqui, esse monte de indicação, vai estar tudo no chat. Então, em todo caso, eu vou separar direitinho, ou eu com a ajuda do PV, porque o PV sabe que eu sou organizada. A gente pega tudo direitinho, põe lá no grupo, ou se alguém não tá no grupo por alguma razão, novamente, os detox de WhatsApp da vida, chama no WhatsApp, chama no Insta, ou etc. E a gente vai trocando as informações mesmo. Paloma, obrigada. A gente manter contato. Quem não conhece Engajamundo, recomendo muito de vocês irem dar uma olhadinha lá no site deles e tal. Tem uns e-mails muito bacanas. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Semana que vem tem um papo só, mas é um papo surpresinha, supimpa também, que nem o de hoje. Obrigada. Gente, libertem o futuro. Beijo. Tchau, tchau.